Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Farolcast no ar, quinto episódio. Nós trouxemos para esse programa do Farolcast uma convidada que, embora seja minha conhecida de muitos anos, vai falar de um tema pouco conhecido com vocês. Nós fizemos uma entrevista sobre a qual vou falar. Nós demos uma entrevista, né, para uma rádio há algum tempo atrás. E dessa entrevista surgiu a evidência de que o assunto que a gente trata hoje com essa engenheira é um tema ainda não abordado de maneira mais abrangente. Então, fiquem aí, o Farolcast já volta com essa interessante entrevista. Até daqui a pouquinho. Solta a vinheta. Pois é, pessoal, estamos de volta. Como prometido hoje, nós recebemos aqui a engenheira Letícia Soares, que já se apresenta. Aqui Miguel Castro. Eu tenho orgulho de finalmente trazer a Letícia para essa conversa. Ela foi longamente planejada para acontecer aqui nos nossos estúdios em Uberlândia. E eu vou pedir a Letícia que, antes que a gente comece esse tema misterioso aí, que eu fiz um suspense no começo, Aliás, Letícia, antes de se apresentar, eu queria dizer aos nossos ouvintes aí, aos nossos telespectadores, internautas, que nos acompanha, que o Farolcast é um podcast em busca da sua melhor forma, né? Nós estamos buscando melhorar o nosso programa para cumprir a nossa missão. Né? O Farolcast tem muitas missões a cumprir. Uma delas é levar informação que gera conhecimento. Nós não levamos conhecimento adiante, a gente leva informação. Conhecimento é gerado na ponta, né, que nos recebe, da maneira mais prática, da maneira mais dinâmica e, nesse caso, bem humorado dentro do possível. Assuntos técnicos não dão muita margem para brincadeiras, mas sim, há alguma margem. E vocês vão notar algumas pequenas mudanças no nosso programa. Desde o nosso novo estúdio, né, na verdade, o estúdio antigo, reformado para receber esse tipo de atividade, a gente fez um isolamento acústico mais intensivo no programa, aqui no estúdio. Algumas alterações de captação de áudio e imagem foram necessárias também para poder fazer desse nosso momento aqui algo mais agradável de se ver, né? E outras coisas foram mantidas, né? A gente manteve o estilo do programa, a gente manteve, por exemplo, os rótulos, que são essas caixinhas que sobem agora. Ó. Esse é um rótulo que traz informação para você, para vocês que querem se aprofundar um pouco mais no tema que é tratado. Às vezes é um termo não muito conhecido. E as referências técnicas, bibliográficas e tal, de leitura, quando existem, estão aqui nesses rótulos e na descrição do vídeo no YouTube. Caso você nos veja pelo YouTube, lá na descrição tem um pouco mais de informação a esse respeito. Ok? Então tá. Farolcast, um podcast em busca da sua natureza. Tenho a honra de receber aqui engenheira química Letícia Soares. Letícia, bem-vinda. Obrigada. Então, fico sumida, né? Não fico muito em Uberlândia, fico mais para o sul do país, mas integro a equipe desde 2016, né? Fui a terceira a chegar aí, então estou me sentindo veterana já. E como o Miguel falou, sou engenheira química por formação, mas eu trabalhei muitos anos para o agronegócio e foi através do agronegócio que eu minha carreira acabou indo para esse lado estudar, trabalhar, analisar e trabalhar com segurança operacional com relação às atmosferas perigosas, potencialmente explosivas. Pois bem, Letícia, eu comentei dessa entrevista que nós demos à Rádio Socorro FM, lá em São Paulo, tratando de explosão de pó, e ficou claro para mim que o assunto ainda é um completo mistério. Né?
talvez como foi para muitos de nós na nossa época de formação universitária e tudo. Quando foi que você descobriu que pó explodia? Depois que eu comecei a trabalhar. Deixa eu perguntar um pouquinho antes disso. Um pouco antes disso. O que é explosão de pó, Letícia? Bom, a gente precisa, como todos os treinamentos de equipes de plano de ação de emergência ou de resposta à emergência, todo mundo conhece bem o triângulo do fogo, né? Que precisa ter o combustível, precisa ter a fonte de ignição, precisa ter... E o que vai queimar, né? O comburente. Mas quando a gente fala em explosão por pó, atmosfera explosiva, pelo acúmulo de pó, a gente precisa ter mais 2 elementos, que é onde que esse pó está contido, que é o local, né? Silo, tanque, armazém, o que for, e também a nuvem, né? O pó sentadinho aqui na superfície, ele tem uma dinâmica. Agora, ele em suspensão no ar, junto com esses outros 4 elementos, aí ele explode. Ok. E agora, bom, pó explode, nem todo pó explode, nem todo pó explode, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas alguns pós explodem bonito, né? É isso. Os agrícolas, quase todos. Quase todos agrícolas. Todos, não. Carvão. Borracha, ferro. Magnésio. Alguma coisa relacionada à indústria de papel, alguma coisa. Celulose, não todas, mas a celulose, sim. Né? E aí, bom, uma vez a gente tenha mencionado, vamos dizer assim, a reação química, físico-química por trás da combustão extremamente rápida, né, do pó, e a gente vai entrar um pouquinho mais depois nisso. Quando foi que você... assim, uma coisa que me deixou assim, bastante encabulado, né, como a gente fala aqui em Minas Gerais, porque eu me dei conta de que é ainda menos conhecida a relação de pó com explosão do que eu imaginava. Pela repercussão que a gente teve na entrevista, pela quantidade de pessoas que foram visitar o site, que nos mandaram mensagem e tudo, não foi por outra razão que a gente colocou essa conversa na fila de prioridades. A gente descobriu Ficou claro que é um assunto pouco explorado, no mínimo, né? No mínimo. Quando foi que você descobriu que pode explodir? Eu fui descobrir que... Eu me dei conta no meu primeiro estágio que quando a gente fala... Quando nos trabalhos, né, se fala em atmosfera explosiva, até então, para mim, era só solvente. E aí eu já me dei conta no meu primeiro estágio que não é bem assim, não é só solvente. E depois eu fui trabalhar num outro negócio, um negócio de cimento, que não é explosivo, né, como você falou, porém é um dos tópicos principais, uma das primeiras coisas é evitar pó em suspensão, a todo custo, para evitar pó em suspensão. Porque pode ser que tenham alguns contaminantes e pode ser que tenha alguma coisa que não é só o calcário. A minha experiência a minha formação de engenharia é ainda mais distante da sua em relação a esse assunto. Eu sou eletricista. E é lógico que no meu currículo isso não existia, né? Quando foi que eu soube do fato de o pó ser explosivo, pó agrícola em especial, que foi praticamente toda a minha área de atuação durante a minha carreira profissional, eu não me lembro. Em algum momento eu vi isso, talvez tenha sido algum relatório de seguradora. Eu participava de muitas auditorias como essa. Você também participou? Provavelmente. Então, deve ter sido aí que eu descobri, ou que me informaram que era explosivo. Eu devo ter sido surpreendido umas 10 vezes com a informação, porque, de fato, jamais imaginei que um pacote de maisena pudesse fazer aquilo. Fazer toda aquela confusão. Mas eu tive uma prova prática disso. Eu era trainee e eu estava limpando uma peneira com uma escova de aço. Eu abri a peneira e bloqueei a peneira, bonitinho, fiz tudo que tinha que fazer, abri a tampa da peneira e fui fazer a limpeza da tela da peneira. Bom, eu me lembro exatamente como é que era a escova até hoje,
Eu consigo ver o trabalho e eu simplesmente provoquei uma faísca com a escova. Com a escova de aço. Que não era adequado. Antifaiscante, né? A gente vai falar sobre isso depois. E o que eu vi foi muito próximo de um flash de foto. Um flashzinho, né? Comum. Era um lugar muito aberto, mas eu levei uma lembrança comigo no braço. Chamuscou. Eu levei uma sapecada no braço. E aí eu percebi que era verdade, realmente. Que pó explode. Eu não precisava de outra explicação, né, tecnicamente falando, de que pó explodia. Letícia, você é auditora de segurança em atmosferas classificadas, né, por pó, por solvente, por gás. E você tem a vantagem de ter caminhado muito, né, em todos os cantos do país. A gente fez uma parte desse trabalho juntos, outra parte separado. Sim. A gente sempre esteve junto nesse tipo de atividade. O que você... Quanto tempo... quanto do seu pessoal que participa como auditado na ponta da operação parece ter consciência de que pode de fato ter isso tudo? Bom, vou separar em dois públicos, né? Dois públicos. Quem trabalha com armazenagem tem um pouco mais de contato, até por conta das histórias que houve, porque acontece muito mais incidentes e acidentes em armazéns do que em plantas. Em plantas, quando eu digo planta, é aquela indústria completa, que tem desde a armazenagem até o processamento. Então, esse pessoal da indústria, para eles, a explosão por pó acaba que ela é um pouco mais teórica, porque tem tanta proteção, tem tanta gente olhando, tem tanta gente cuidando, que dificilmente, é muito raro acontecer um problema desses, de explosão por atmosfera, né, de pó, numa empresa completa. Mas em armazenagem, infelizmente, é muito comum, né? Para as pessoas que trabalham com armazenagem, é uma realidade mais palpável, mas não quer dizer que ele tome mais cuidado, né? Ele sabe que pode acontecer, mas alguns tomam mais cuidado, outros não tanto, depende não só da empresa, mas também da pessoa, né? E quando eu digo a pessoa, é a que tem o poder de decidir, vamos limpar, vamos remover, não vamos conviver com isso, né? Não é só a questão do saber, também tem a questão, porque remover pó custa dinheiro, e não custa é pouco. Dinheiro. Como é que em termos de classificar porque as variáveis de explosão de pó são várias, né? Várias variáveis, né? Qual é o pó que você mais teme do nosso que tem a combinação entre ser lançado com muita frequência, com muita quantidade no ambiente e pela composição própria dele, celulose, amido? Tem algum que você tenha... O que eu mais... por exemplo, hoje a Farol trabalha em cima da NFPA, que é uma norma americana, mas aceita no mundo todo. O que mais consta na base de dados da NFPA para compor as normas, pensando em pó, né, que a mais conhecida, a mais falada é 652, que agora vai migrar para 660, mas tem 654, 61, faz referência a várias outras, mas pensando nela, o que ela mais investiga é grãos. O que mais acontece são com grãos. E entre grãos, mais que tudo, soja e milho. Óbvio, né? Porque se movimenta mais soja e milho no mundo inteiro do que outros grãos. Mas a estatística que mais tem acidente é com poeira de soja e milho mesmo. E entre esses dois, o milho parece que tem um destaque, né? O pessoal dos armazéns chama de pluminha, porque tem uma película branca, né, que fica, que ela, por exemplo, eu chego num armazém e olho para o ar fora do armazém, eu sei que eles estão movimentando, porque quando é milho o barranco está branco, né? Que
aquela celulose aí, né? Aquela celulose se espalha para todo lado e ela fica em suspensão no ar. Então, quando os sistemas de captação de pó são muito bons, você tem um nível bem baixo dessa celulose, dessa película branca fora dos sistemas, né? Elevador, transportador, o próprio armazém, mas quando o sistema ou é insuficiente ou está desligado, que ainda ocorre em armazéns, aí aquela pluma está espalhada pelo pátio todo. Pelo armazém inteiro, pelo armazém inteiro, túnel. Por dentro de elevador. E ela, tendo uma parede, uma estrutura, ela se deposita, né? Então, aí fica em camadas. Quando ela está lá depositada, menos mal, né? É só problema de limpeza, asseio e organização. Mas se algum fato, algum tranco no equipamento, alguma batida mesmo, ou a primeira explosão acontecer, ela vem para o ar e aí não vai sobrar nada. A explosão de pó ela tem uma sequência diferente das demais, né? Porque uma dinâmica, a partir de uma primeira explosão que nem sempre é grande, às vezes ela é até relativamente pequena. Ela causa o desprendimento, né? Aquela capa de pó que estava parada entra de novo no jogo, forma uma segunda atmosfera explosiva, essa sim maior, que causa um abalo ainda maior, onda de choque. E aí, dependendo dessa segunda, terceira, até mesmo a poeira que está confinada no meio do grão, que ainda resta nesse armazém ou nesse silo, aí ela pode levantar tudo. Aí levanta tudo. E aí, se você tem um ingrediente ainda, que às vezes acontece, às vezes não, de ter uma fonte de calor, aí vira incêndio. Aí não sobra nada, né? Quando vira incêndio, quando a explosão é séria, seguida por incêndio, aí que não... Aí é o... dizimou, né? Aí não... Sabe o que eu estava pensando, Letícia? O nosso imaginário com relação à explosão, né? Desde a nossa experiência no lar, né? Em casa, então a gente vê desde pequeno, por exemplo, a gente vê álcool na churrasqueira, a gente sabe qual é o problema, a gente ouviu história de gente que se queimou, né? A gente conhece história de crianças que foram queimadas pequenas, né? O gás da cozinha, que a gente sabe que o gás daquela forma pode te queimar. Então, na formação da percepção de risco, lá nas ligações neuronais, lá desde muito cedo, a gente depois conhece gasolina, sabe o que faz a gasolina. Então, esses combustíveis mais tradicionais, talvez, tenham uma formação bastante precoce de consciência lá na nossa infância. No pó, não. Já o pó, não. Inofensivo, e tem mais um negócio, né? que a gente não comentou. Os filmes, que não em grande mostra. parte, os desenhos animados... Não mostra. Né? Só mostra a bombinha de TNT. Ninguém nunca viu um pacote de farinha explodir, né? Então, eu acho que a formação do imaginário, né, que em última instância leva para a formação da consciência, acaba criando uma baixa percepção de risco, porque muitas pessoas não acreditam que isso é possível. E, de fato, a explosão de pó não é tão comum assim, né? Não, ela não... Acontece muito mais do que as explosões por outras atmosferas potencialmente explosivas, mas não é um negócio que tenha todo dia. Agora, também, em contrapartida, é mais ou menos como um acidente de avião, né? É raro, mas é destruidor, né? Não, quer dizer, a chance de você destruir totalmente é muito grande. É mais alta, né? É mais alta. Porque um acidente que, não sei, um vazamento de gás ou de sei lá, álcool, etanol, eles são mais frequentes, a gente já sabe disso, os controles são conhecidos também, como você comentou mais cedo, que a indústria tem as suas precauções. Mas nós não divulgamos o pó como um perigo, né? Mas quanto tempo faz que a gente começou a trocar motores, instalações elétricas em túneis de armazém? Não faz tanto tempo assim, né?
No máximo uns 10 anos. É uma década. No máximo. Sendo que explosão por pó é uma coisa conhecida desde 1700 e alguma coisa. E lá vai pedrada, né? 35. Isso. Né? Que você falou, é verdade. Por exemplo, a norma, né? A norma, essa que eu citei, ela começa, a introdução dela, ela fala assim, que apesar de... Ela começa com essas frases. Apesar das explosões por pó serem conhecidas... Pó agrícola, serem conhecidas desde 1900 e serem referenciadas, estudadas desde a década de 20... A norma mesmo específica, ela foi criada em 2003. Até então, tinham cuidados necessários citados dentro das outras normas dos outros negócios. Então, mesmo para a NFPA, não é um assunto antigo, é um assunto moderno, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Em relação à idade que tem o assunto. E o que eu queria comentar, só complementando o que você falou, foi o seguinte... A gente tem, né, a questão, o solvente é explosivo, os combustíveis são perigosos e o pó é inofensivo, né? Por quê? Porque você toca no pó, você tem come. Na sua casa, você está com a mão suja, você come, né? E não tem problema. E você tem um outro ingrediente, que existem vários sensores para solventes, para gasolinas, para líquidos, para gás que vaza, e o pó. Não tem sensor, né? Não tem sensor. Não tem sensor. Todos os métodos que você tem de validar a atmosfera explosiva... Para o pó não tem equivalente. Porque o pó... É o... Olhômetro. Se tem nuvem, é bom, como diz o mineiro, colocar as barbas de molho, né? Exatamente. A literatura... Eu não sei se você deve ter ouvido isso falar também. A gente dizia que se você olhasse através de uma nuvem de pó e não conseguisse ver a lâmpada, mas só a aura da luz... As primeiras literaturas, né, falavam isso. A gente dizia isso. Pessoal, eu não repita isso em casa, isso não é medição técnica. É apenas uma maneira que a gente tinha de prever se uma atmosfera tem ou não tem suficientemente... Se tinha muito pó dissolvido ou não pó, em suspensão. Né? Em suspensão. Outra jogada que eles faziam é que se você consegue escrever seu nome na superfície, quer dizer que você tem pó suficiente para sacudir e numa explosão secundária ou terciária, que é o nome disso, né, levar isso para a explosão. Agora, eu vou... Quando eu comecei no agronegócio, essas eram as medidas que a gente passavam para a gente no treinamento, porque era o que tinha, né? Ainda hoje, se o pó variar de umidade, se ele variar de diâmetro, o diâmetro talvez seja a variável mais delicada, né, Lê? É porque é muito difícil de fazer. Não é difícil de medir, porque existem equipamentos para isso, mas é difícil de coletar, né? De coletar. Como é que você vai, com um pacote, coletar no ar? Como que é isso, né? Tecnicamente, você pode fazer uma coleta com uma bomba gravimétrica. Tipo a de chaminé de caldeira, mas ainda assim não fica... Até você sair com o resultado, você já tem, né, os problemas, aquela né? atmosfera já passou, já é outra, né? Exato. Outra. Mas o interessante se a gente não tem mecanismos, vamos dizer assim, sociais, culturais, para formar consciência em relação aos perigos do pó, né? Pós-suspensão de certos pós minerais, por exemplo, calcário, por exemplo, não explode, e calcário é, na verdade, um supressor de explosão. Então, quando você usa calcário para essa função, você pode colocar ele tanto na mistura do pó como um todo, porque ele abate, ele impede... Ele pesa, né? Ele faz e abraça também a partícula de pó, como ele também suprime a explosão e reduz o tempo da expansão da onda de choque e tal. Tem um efeito. Bicarbonato... E ele também não é inflamável, então se houver um incêndio depois, ele vai ser um agente que vai suprimir, extintor. Exatamente. Exato. Calcário e bicarbonato são os principais. Bicarbonato de sódio, né? Esse comum aí que a gente coloca no copo, né? Para azia. Agora, é interessante a gente falar sobre isso, porque eu vou voltar nessa importância de formar. Quando for o caso, a gente não quer fazer desse assunto um tema
apavorante, porque de fato não é esse o caso. Mas eu acho que a gente tem que criar meios para as pessoas... Demanda atenção, né? Sabe o que eu estava pensando? Né? Eu falei mais cedo que o Farocast tem uma missão, tem missões, eu chamo internamente de egoístas e altruístas. Vamos lá, né? entendê-las. As egoístas são levar a nossa imagem, a nossa ideia à frente. Né? Nós somos uma empresa pequena, né? O nosso patrocínio está ali. Ó, né? São eles que nos pagam ali, né? A Farol Engenharia. Mas o Grupo Farol de maneira mais ampla. Mas um ponto a gente talvez possa passar a quem nos ouve maneiras de transmitir o conceito de pó como um agente explosivo de maneira mais clara e mais convincente, já que a gente não pode contar com um mecanismo cultural, então assim, a gente não vai ver o filme do Chuck Norris jogando um pacote de maisena, isso não vai acontecer. Então a formação de consciência tem que estar num outro ambiente, num outro nível. Né? E eu pensei no seguinte, como explicar para as pessoas que o pó explode? Tem uma analogia muito legal, essa não é criação minha, é um dos poucos livros que são bons sobre isso, que fala sobre a relação entre o peso e o volume das partículas. Né? Então, à medida que a comparação que eu até uso na entrevista é assim, uma tora de lenha pega fogo, mas de uma maneira muito mais dócil, por exemplo, que cavaco de lenha. Que é muito mais dócil do que serragem. Né? Que é mais dócil do que pó de madeira. Que, se você levar isso para o limite, quando ele está finamente pulverizado, né, espalhado no ar, ele tem uma combustão, ele pega fogo de maneira muito mais agressiva. Rápida. Né? Na verdade, quase invisível, né? Porque é o que a gente chama de flash, né? Que se tiver alguma coisa para segurar, que é um túnel, que é um elevador... Igual o teu exemplo da peneira, acaba. Acaba. E começa a explosão aí. E aí, eu já cheguei em várias armazéns, né? Já cheguei em vários armazéns que, não sei se todo mundo sabe, mas o elevador é o equipamento que... Ele tem esse nome porque ele tira o grão, o farelo, o que for transportado de um andar para outro, né? E esse elevador, ele vem do fabricante cheio de janelas, né? Ele tem um monte de janelas, mas qual é a ideia? Se acontecer essa primeira, se ela acontecer, essa parte frágil do equipamento vai jogar para fora. E se ela joga para fora ao ar livre, a probabilidade de formar a segunda, a terceira é muito pequena, porque ele vai jogar para um ambiente onde tem pouco pó, que é só o que está dentro daquele elevador, para o ar livre. Né? Então, você mata ali o problema. E eu já cheguei em muitos lugares que as bocas estavam todas estouradas e a pessoa falava assim para mim, volta e meia, ele dá uma chacoalhada assim, arrebenta uma, a gente só... põe uma chapa cega e segue. Então, quer dizer, não tem o menor... Se ele foi no treinamento do fabricante do equipamento, ele não prestou atenção, né? Porque não tem o menor cuidado e ele não acha que aquilo foi feito para protegê-lo, né? Duas coisas, né, Lê? Primeiro que o treinamento ele se perdeu no tempo, né? Em algum momento lá se ele aconteceu de fato, ele aconteceu, né? Quando montou o armazém. Ele ficou para trás do tempo, né? Ficou no passado e as pessoas que ouviram aquela teoria, né, aposentaram, deixaram a empresa, né? Enfim. E não passou, né? Não deve ter passado. Então esse que é o meu ponto, sabe? Eu tenho um segundo também sobre a boca explosão. Mas voltando no raciocínio. No raciocínio, né? De formar consciência. Então, aquele que nos ouve, que pode contar os exemplos que a gente está dando aqui, sobre como é que funciona, em que sequência de fatos, né, acontecem quando uma explosão de pó vai estar prestes a acontecer. Uma das piores que a gente tem notícia, vou pedir para o nosso editor subir o rótulo aí, é da Imperial Sugar.
É o filme que eu mais uso, apesar de ele estar em inglês. Que é uma... Que ele conta a historinha do começo ao fim, é o melhor, né? A fábrica de açúcar. Na fábrica de açúcar. Numa área, então, às vezes não é o pó que é produzido naturalmente, escapa, mas é aquele que é gerado pelo próprio processo. Então, por exemplo, o processo de moagem, só e aí que foi a sequência. A questão toda é que, né, todo o resto não estava com... Você não tinha nenhuma barreira que pudesse segurar a onda. Literalmente, né? Segurar a onda literalmente. Segurar a onda literalmente, e também haviam vários equipamentos que tinham equipamentos de transporte que originalmente não eram enclausurados, foram enclausurados sem a devida... Aí a gente entra num outro assunto que dá vários podcasts, que é o gerenciamento de mudanças. Vocês vão ver, pessoal, que os assuntos estão todos encadeados e eu e o Ian vamos sempre falar da mesma coisa, né? Que é gerenciar a mudança, treinamento, preparação das pessoas. Mas, sim, voltando a Imperial Sugar, então, na investigação, ao longo, se descobriu isso, que, sim, começou num local pequeno que podia ter ficado por ali, mas haviam problemas nos sistemas de captação de pó, haviam problemas de equipamentos que haviam sido modificados sem o devido estudo e a devida atenção necessária, problemas de limpeza e organização, que quando a gente tem acidente ou incidente de qualquer natureza, não só com pó, normalmente a gente tem problemas de limpeza então, e você vê, pessoal, que interessante isso que a gente está... Que a gente foi trouxe parar, para cá, né? Que é o caso da Imperial Sugar. É uma fábrica de açúcar, né? Que foi destruída quase totalmente por causa dessa explosão de açúcar. E você vai encontrar... que é limpo, né? Que a gente come. Que é limpo, que alimenta... O óleo de soja é um combustível dos melhores. Dos melhores. E a gente come. De um secador, né? Então, por causa do seu conteúdo na soja, ele acaba indo junto na jogada. Mas isso é uma outra história para um outro podcast. Para outro podcast. O negócio que é interessante de falar então, primeiro, como é possível que pó exploda? Eu acho que, se você não pode contar, então, deixa eu só voltar um pouquinho a esse ponto. Se a gente não pode contar com uma cultura de formação de consciência, né, em que a própria sociedade se ensine a respeito disso, então, as indústrias, as empresas, você que trabalha com riscos, independentemente de ser da área de segurança, pode usar esse caso que a Letícia contou, pode usar a comparação, a analogia com a lenha, né? Depois com o cavaco, depois com a serragem, depois com para mostrar que, na medida em que você afina o tamanho médio vai reduzindo o tamanho da partícula, você vai apressando a combustão, ela vai ficando mais e mais violenta, mais e mais violenta, mais e mais violenta. Não é o mesmo processo da pólvora, que é uma reação química. Não. A queima de um pó agrícola não é o mesmo caso. A pólvora, que é uma combinação, a pólvora comum, né? Estou falando de TNT, de explosivos mais técnicos, mais modernos. A pólvora não se enquadra na explosão de pó que a gente está falando aqui agora. A pólvora tem uma outra reação química. São dois produtos que, uma vez misturados, Exatamente. É a mesma coisa dos derivados de sódio e água. Exatamente. É água e provoca uma explosão sem precedentes. Exatamente. Né? Mas também a reação química não é o que a gente está falando aqui. Não é água com sódio que ele está falando, tem até um tipo de extintor próprio para isso. Para isso, exato. Então, o que é importante é a gente aproveitar essa oportunidade para transmitir a experiência como a da Letícia para quem nos ouve, quem nos assiste, e ajudar a formar essa experiência que pode ser, então, retransmitida, né? Por analogia, por comparação. Então, como é que se formam as atmosferas? Por que pó pega fogo? Né? Por que esse fogo ele é repentinamente liberado, né? E de repente também essa onda de choque ela é avassaladora, ela é muito, muito intensa? Boa parte. Quando a perda inclui vidas, né? Normalmente essas explosões elas são devastadoras para o sistema, né? Então a tua instalação não sobra quase nada, mas nem sempre, ainda bem, né? Há perda de vidas, mas é muito comum quando
quando isso acontece, que as pessoas tenham sido lançadas. Pela onda de choque. Pelo deslocamento de ar que essa explosão provoca, de tão forte, de tão potente que ela é, onde ela passa, ela sai, né? Quebra paredes, estruturas, às vezes as pessoas são atingidas por peças e às vezes elas são lançadas contra paredes, equipamentos. Que elas não morrem queimadas, elas morrem por politraumatismo. Normalmente por politraumatismo. De maneira geral, um acidente com explosão, e aí explosão por variados tipos de motivos, de fonte, né? Gás. O deslocamento de ar é violentíssimo. E as pessoas E prejudicadas. o que fica depois para você entender é tudo difícil retorcido. de entender. É difícil. E ainda vem, dependendo da situação, vem o corpo de bombeiros, que faz o que pode, que é o rescaldo, né? Para não queimar o resto. E aí acaba de destruir as provas. O que tem de evidência depois... Já era. Vira um lago. E na sua visão de engenheira... E o meu marido detesta que eu fale isso, que ele é bombeiro. Depois você acerta em casa lá, eu não tenho nada a ver. Olha... A gente vai para ajudar e você fala isso. André, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Você viu que o negócio foi espontâneo, André. Letícia, bom, vamos lá. Vamos seguir a nossa missão, então, de convencimento. Sim. Assim, a intenção aqui, nós temos assim, um tempo limitado para falar sobre pó, não dá para estender por 12 horas esse podcast, porque o assunto vai... tem potencial para ir a esse ponto. Tem, né? Mas vamos pensar naquele que nos assiste e precisa avaliar internamente como é que são as suas próprias defesas em relação a isso. A gente falou de 5 pontos aí, né? O combustível, nesse caso é o pó, e pó de várias fontes. A gente falou de comburente, que é o oxigênio, da ignição, e ela pode vir de muitas fontes possíveis, né? A gente falou do confinamento e da mistura, né? Ar-combustível, que tem que ter só, vamos dizer nuvem, assim, a presença do pó em si. Não quer dizer nada. Ela pode até ser inflamável se for aquecida, quer dizer, ela pode fazer o que a gente chama de smolder, né? Mas em si a explosão não acontece. Ela pode sim provocar uma ignição maior e aí sim a conversa muda. Mas teoricamente sim, mas na prática isso é pouco provável que aconteça. Desses 5 elementos, vamos dizer, o mais complexo de ser controlado é o comburente, que é o oxigênio, é a atmosfera que nos cerca. Esse é difícil, né? Tem saídas para isso, tem inertização, mas é mais complicado de controlar. Os outros 4 dos 5, né? Desses 5, 4 fora oxigênio, são mais viáveis em relação a controle. Para quem nos assiste e está anotando lá alguma coisa e quer sair daqui com alguma coisa pronta para poder ver e entender, em relação a combustível depois da ignição, será que a gente pode fazer uma rodada e entender quais são as principais precauções que você pode tomar? Bom, principal, assim, o mais fácil, o menos caro, por incrível que pareça, né? O mais fácil, o menos caro na aquisição do equipamento, se preocupar com isso e escolher marcas que já tragam essas são chamados dispositivos de segurança, né? Esses detalhes de segurança do equipamento que já são conhecidos. Então, se for comprar um elevador, pergunta, né, para o fornecedor, para a empresa que está comprando, já pede pelas janelas de o microfone aqui um pouquinho. Já pede pelas janelas, né? Já pede o equipamento mais adequado, que eu imagino hoje que nem se venda mais aqueles elevadores que a gente fala que é de brinquedo, de latinha, né? Porque aquilo lá, além de não durar muito mais do que uma safra, e é dinheiro jogado fora, a própria seguradora não vai querer fazer o seguro do armazém com aquilo lá. Chapagonizada. Além disso, ainda que ele não tem segurança nenhuma. Então, eu te contei que eu vi instalações de elevador de madeira? De elevador de madeira. Comentou uma vez, né? Então, aqui no Brasil ainda tem, né, bastante estruturas menores de armazenagem. Eu não diria caseiras, porque isso não é caseiro, mas menores mesmo, né, de
não cooperativas, produtores independentes, não tão capitalizados, que você ainda vê esses elevadores de chapa galvanizada. Eu diria que é o menos seguro. Então, se a gente está falando hoje numa estrutura um pouco maior, numa cooperativa, numa indústria, normalmente esses equipamentos vêm com alguma segurança. A outra é o que a gente já falou, que é tirar o pó do sistema o mais breve possível, né? Que qualquer grão vai vir com pó. Qualquer grão. É da lavoura, é do negócio, né? Não tem grão sem pó antes de você beneficiar. Então, esse é outro ponto. Mas, se não tem o equipamento de segurança e o pó chegou até né, a sua armazenagem, manter a limpeza, né? Aspiração. Manter a limpeza. E a limpeza, nesse caso, são os sistemas de captação de pó. Que são os aspiradores que vão ser instalados. Aqueles dutos, né, que você vê aí, que é comum. Então, tem nas peneiras, tem nos elevadores. Ele é um... Vamos falar o nome mais comum. É um ventilador grandão lá na ponta, né? Ao contrário, porque ele puxa, né? Um sugador lá na ponta, e ele vem fazendo uma tiragem, né? O nome técnico é tiragem. Ele vem aspirando, igual a gente faz em casa, assim... Na nossa casa, com o aspirador caseiro. Só vamos lembrar que a menos que você grandão. tenha pó de milho em casa, poeira de casa não explode, pessoal. Não. Tá. Digo só o aspirador que funciona da mesma forma. E daí você leva os dutos até os pontos onde você quer tirar o pó do sistema. E para evitar que ele saia de dentro do equipamento e fique em suspensão, que é aquele que você chega a enxergar, a névoa, né? Independente da classificação, da quantificação, mas quando que o pó está em suspensão? Quando você vê ele na sua frente. Quando aí, turva, né? Voando, quando turva, exato. Uhum. Então, eu diria que por aí. E outro é começar a comentar com as pessoas que é importante limpar, é importante remover o pó, é importante não deixar se formar esse tipo de problema, porque ele vai para frente. E aí, esses vídeos, né, de acidentes, eles acabam circulando. Então, eu diria que, fora alguns sanguinários que mostram algumas partes mais delicadas, mais cruéis, no geral, o que está divulgado, tanto em redes de treinamento como nas abertas, aí, né, como o YouTube, por exemplo, você tem bastante videozinho de situações que são de explosão em armazéns, em locais de manuseio de grãos. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Pessoal, o que aconteceu? Na tentativa de fazer esse convencimento nosso, a gente conhece muitas empresas que trabalham com treinamento, evidentemente que essa também é uma área que a gente atua. E uma dessas empresas construiu uma pequena maquete. Sim. Uma pequena maquete para poder fazer a simulação da explosão de pó. Uhum. Essa maquete que eu conheci pessoalmente, ela construída em acrílico, o pessoal vê o que estava acontecendo. Havia uma vela dentro dessa maquete, né? Uhum. Né? Uma caixa de acrílico. E o pessoal simulou uma boca de explosão. Né? O pessoal vai perceber que nas chapas que estão corretas tem um pequeno vinco na forma de X. Uhum. Esse vinco, pessoal, não é por outra razão, é para criar um ponto frágil que vai rasgar na explosão. Uhum. Então, quando você tem aquilo lá, a profundidade daquele vinco lá, ela é calibrada, ela é projetada para ceder a uma determinada explosão que protege o elevador. Caso a chapa não seja vincada, ela não tenha o ponto de disparo da pressão projetado, quem explode é o elevador, protegendo a chapa, certo? Exato. Da boca de explosão. É a história de trocar a chapa original por uma cega. Exatamente. Então vamos voltar para a maquete. Né? O pessoal fez a maquete e tal. Na época não tinha YouTube ainda e tal. Se você procurar, você vai achar essa maquete em algum lugar. Uhum. Aí nos vídeos que você comentou. Mas eles construíram essa maquete e funcionou, mas não dava, por causa do alívio, não fazia barulho suficiente. E o pessoal resolveu mudar e colocar, ao invés de uma folha, 2 folhas de papel para servir de boca de explosão. Acontece que com 2 folhas, a força necessária para
explodir e rasgar a folha, era maior a explosão da caixa, né? A força necessária rompia antes a caixa. O que aconteceu foi isso. A caixa, que é a maquete, explodiu antes da boca. Explodir antes da boca. Ela era mais então, esse é o primeiro ponto. Todos esses itens são projetados para cederem, né? Para romperem com uma dada pressão. E que tem que ser respeitada. Geralmente a gente compra do fabricante aquela chapa para aquele elevador, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não fabriquem simuladores de explosão de pó em casa. Ok? O pessoal coloca umas velas de carro, aí não é mais vela, mas a vela de parafina. Vela de parafina. Aí é uma vela elétrica para fazer a faísca e tal. A gente não recomenda isso. A construção de maquetes, já vi um monte de tambor aí explodindo. Não é muito legal. É extremamente violenta a explosão. Então, é melhor que você vá até o YouTube, baixa o vídeo, mostra pra galera. Não vai inventar de montar a maquete em casa, não, que esse troço vai sair voando na sua cabeça. Viu? E você vai acabar levando um risco para dentro da sua sala de treinamento, né? Desnecessário. Claro. A gente fala tanto em evitar risco, e daí vai lá e cria um... Uma vez fui num treinamento que a pessoa não estava assim, totalmente preparada para o treinamento e foi fazer uma demonstração e quase colocou fogo no forro da sala de treinamento. Então, quer dizer, às vezes você vai para receber um anticonhecimento, né? Porque acaba dando errado, que nem é o caso, em vez de explodir a parte do sacrifício, explodiu a caixa de acrílico. E no meu caso, o rapaz lá quase botou fogo no forro da sala. Da sala. É uma matéria... Em relação a tem um outro ponto, é que a aspiração tem um detalhe, que a velocidade de ar se deslocando gera eletricidade estática. Que nesse caso pode ser uma solução que cria um problema. Que cria um problema. Bom, primeiro ponto todo sistema de aspiração de poli pede projeto. Né? Então, Então, é o mesmo esquema da caixa. Não construa o seu achando que vai dar certo, né? O sistema de aspiração de poli precisa ter um projeto justamente para ter essa velocidade calculada. Tem alguns dispositivos que são antiestática, né? Então, aqueles rabichinhos que a gente coloca, né? Tem uma quantidade X de metros na horizontal e aí curvas e vertical, justamente para ver essa quebra. E quando eu tenho flanges, né, emendas, aquelas emendas que a gente faz para poder fazer a manutenção mesmo. Os carretéis? Os carretéis, que eles estão ali para você desmontar, fazer limpeza e poder voltar com a peça e até fazer manutenção nas curvas, que é onde gasta mais. Existem até alguns materiais que são postos por dentro das curvas, porque é o local de maior atrito, maior desgaste, né, a curva. E então você tem um cabo, mesmo tipo da malha de aterramento, e ele vai de um parafuso de um lado até o parafuso em cima do flange, e aquilo ali faz com que, em vez da corrente passar pelo tubo e provoque estática, faísca, ele passe para o sistema de aterramento. Porque todo equipamento todo o equipamento de aspiração de pó está ligado ao aterramento principal do prédio, da unidade, da instalação, né? Mas aí você tem um ponto não sei se não é uma palavra tão comum, de descontinuidade elétrica, né? Que é quando você chega nesse flange. Então, você tem que ter um jeito dessa energia, desses elétrons, dele passar para o lado de lá e não gerar um problema para frente. Então, além dessa questão, também tem os cálculos das velocidades, o tamanho, mediante todo o pó que você quer remover, o tamanho dessa máquina. Então, não dá para... porque na unidade A eu tenho um dessa marca, desse tamanho, na unidade B eu vou colocar também. Às vezes, os equipamentos de transporte estão em outros locais. Às vezes,
10, 12 centímetros mais largo aqui ou mais baixo ali. Tudo isso parece pouco, parece besteira, diante de 7, 8 mil toneladas dia movimentada de grão, mas não para ter um problema com pólen, não, ele é relevante, né? Não é pouco. Na faculdade ninguém falou sobre isso. Para mim também não. Não, de jeito nenhum. Mas eu tenho uma desculpa. A minha formação é muito diferente da sua. Você é processo. Podia ter falado, pelo menos, dos sistemas de captação de pó, pois né? É, se falaram, foi tão en passant que eu nem me lembro. Porque ciclone é uma operação unitária, não é? É operação unitária. Então, eu poderia ter falado, de fato. Agora, então tá. Se essa formação não está acontecendo, eu também desconfio que a produção literária também é baixa. Os 2 livros que eu tenho, que são os meus guias, são todos norte-americanos que lideram esse assunto. Depois, acho que a Alemanha e a Inglaterra têm o segundo lugar assim, em relação a estudos, a papers, a pesquisas, né, com análise ensaios. De grandes acidentes, né? Seja onde for, ao redor do mundo, análise de grandes acidentes. Então ficaria Estados Unidos, e aí a gente passou agora há pouco o rótulo da NFPA, Inglaterra e Alemanha, se eu não me engano, é Alemanha e Inglaterra nessa sequência, em relação ao volume de material produzido em relação às explosões de pó. Então, como é que a gente faz de parar por aí? Como é que a gente faz para romper essa relativa escassez de material nacional? Bom, se alguém conhece uma obra que fale sobre isso, por favor, ponha nos comentários aqui do nosso podcast. A gente vai ficar feliz com a menção, porque vai estar contribuindo com o conhecimento, e nós vamos trazer essa citação para dentro do site, para dentro dos próximos podcasts, com toda certeza. Enquanto isso, se alguém não apareceu, enquanto alguém não aparece com uma menção mais formal de literatura, de livro, essas coisas, nós vamos deixar aqui no nosso comentário fixado no nosso canal algumas recomendações de leitura que falam sobre isso. A maior parte dos que eu tenho em português, se não todos, mas a maior parte são manuais técnicos de fabricantes de motores, de instrumentos. Então, ou de sistemas de captação. Que tratam de atmosferas de pó. E alguma coisa da área de tombadores. Alguma coisa pouca, mas tem, porque aquelas moegas embaixo dos tombadores é muito crítico, né? Realmente. Ali então a gente vai deixar na descrição do nosso trabalho, no nosso vídeo, melhor dizendo, uma relação de leituras que você pode usar para se inteirar melhor e tal. São comerciais, nós não temos nenhuma relação com isso. Eu não sei dizer nem se esses documentos estão válidos ainda, que eu tenho aqui são cópias de muitos anos atrás. Quando a gente foi formar as primeiras auditorias, a gente precisava de material didático e tal. Não era tão fácil comprar livro, não tinha Kindle. E a gente foi levando como dava. Mas foram materiais que nos formaram, né, em grande parte. Hoje a gente usa outro tipo de referência literária e nossa fonte de referência é outra. Hoje não, mas de alguns anos para cá, a própria NFPA, né, que a gente já citou aqui tantas vezes, ela veio trazendo no primeiro anexo, que eles chamam de A, sempre o primeiro anexo de qualquer uma delas é uma teoria daquele negócio ao qual ela se refere. Então, no caso essa do pó, tem uma boa explicação no anexo A, desde como que dimensiona a partícula e a névoa, desde isso, até o que você pode fazer para evitar. Né? O meu ponto aqui é que, às vezes, as pessoas não conseguem ter acesso ou entender o material, porque estão em inglês. Pela barreira da linguagem. Né? Não é fácil baixar, a gente comprou a norma, a gente tem a norma aqui, né? Mas a gente não pode todo em inglês. publicar. Não existe não existe versão, né? Eles não aceitam. Uma vez, numa entrevista, eu vi, só que eu não consigo resgatar essa entrevista, eu vi que os participantes do grupo não aceitam porque eles dizem que, como eles não dominam outras línguas, a menos que eles mesmos pagassem alguém e tal para fazer essas versões em várias línguas, e quais eles escolheriam, né? Se perderia a essência.
Não sei se colou para mim, não. Deles, a opinião deles, mas que nem ontem, por exemplo, a gente estava trabalhando, eu e a Luísa estavam trabalhando numa delas, e eu falei assim, tem gente que quando vai falar que o preto é preto e o branco é branco, dá tanta volta que no fim você já nem sabe mais se o preto é branco e o branco é preto, né? E é o caso da linguagem. Eles se repetem para tentar reforçar o ponto, só que aí acaba se estendendo no ponto e às vezes a gente fica, por conta da barreira da língua, por mais que você trabalhe com ela todo dia, você fica, opa, e aí agora? Pois é. Fica confuso. E até por essa razão, né, pela barreira da linguagem, da língua, né? A linguagem é uma outra história. Da língua. Do idioma, é que nós não recomendamos de primeira que a pessoa fosse na fonte, na referência técnica desse material. E para começar, esses manuais que a gente vai referenciar aqui nos comentários podem ser um começo. Mais simples, mais básico. Para fazer o básico, né, como você comentou, desse material. Então, pessoal, como iniciando o encerramento do nosso Falocast, número 5, eu acho que a Letícia nos trouxe, acho que uma visão, essa conversa como um todo, né, uma visão um pouco mais aberta, né, em perspectiva do assunto chamado explosão de pó. Se a gente tivesse que nomear os principais tópicos que a gente tratou aqui, acho que nós diríamos o seguinte. Em primeiro lugar, é um fato perigosamente desconhecido que pós podem ser explosivos. Né? É uma combinação bastante singular de fatos, quer dizer, é preciso alinhar uma série de variáveis. A gente está falando de quantidade de pó disponível, a gente está falando de diâmetro médio da partícula, a gente fala de umidade do pó, a própria natureza do pó, se é pó de milho, de soja, influencia nessa alquimia, né? no que pode acontecer ou não, a quantidade de energia disponível que tem para poder ativar essa a existência da fonte de ignição e da energia, né? Tem que estar com uma mínima de energia, não é que é baixa até. Não é qualquer faísca que vai provocar uma explosão. Mas é bem menos do que se pensa. Mas né? Haja vista a tua escovinha. Exatamente, haja vista a minha escovinha. E aí o ponto é, por ser uma combinação tão singular de fatores, a explosão de pó, ou por pó, ela é pouco comum em relação a outras que a gente vê. Sim. Né? E outros tipos de acidente que a gente encontra em ambientes industriais. Mas, em contrapartida, né, embora a frequência seja baixa, a severidade da explosão alta. É muito alta. Né? E um outro ingrediente é que é prevenção por sensores é quase impossível, diferente de gases inflamáveis, líquidos. Sensores de atmosfera, porque tem sensores de temperatura que antecipam condições, de risco e tal, mas de presença de pó, de formação de nuvem, não tem. Não tem. A coleta demora muito, a análise demora mais ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Então eu acho que entender que a combinação dos fatores é algo perigoso, né? Menos comum, né, por causa da maneira como ocorre a explosão, ou do que é necessário para que ela ocorra. Mas, uma vez iniciado o processo, ele é quase imparável. Ele só para quando destrói tudo que tem que destruir. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E se convencer a respeito disso é importante, porque, de fato, isso existe, né, Letícia? É uma realidade. É uma realidade. De quando, em vez, aparece uma tragédia nacional. Então, esse primeiro ponto é: explosões de pó são menos frequentes do que a gente gostaria de usar didaticamente. A gente não, né, olha, vou dar 50 exemplos para você e te convencer. Não tem essa quantidade. Os poucos que tem foram devastadores. Né? Impactaram em vidas, impactaram em patrimônio, impactaram em reputação, em capacidade produtiva, né? Interromperam negócios, às vezes quebraram empresas porque de tamanha violência com que aconteceram. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o pós ele queima muito rápido quanto menor é a partícula. Então, quanto mais fino o pó, em tese, mais rápida é essa combustão. E no limite,
isso gera uma combustão tão rápida e tão intensa que a onda de choque, que é esse ventinho que sai dessa combustão, é multiplicado por milhões de vezes. Porque ela joga mais produto em suspensão. Sacudindo a estrutura, jogando mais pó, que explode novamente. Explode de novo e joga mais ainda. Até que, enquanto não acaba com tudo, não... Enquanto não acaba o último contenedor, que geralmente é o teto do armazém, ela não para, né? Não para. Ela vai indo em sequência. Se você pudesse... Como é naquela simulação, tem uma simulação na internet, né, da Imperial Sugar, que ele mostra, né, ela andando, as explosões indo à frente, cada vez à frente, até que chegou na última, nos tetos dos silos, e aí acabou tudo. E acabou o resto. Bom, então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que o chamado pentágono da explosão, né, que é aquilo que se forma, que tem que se formar para que aconteça a explosão, ele pode ser atacado por todos os lados, né, geralmente com medidas de controle que são simultâneas em várias frentes. Dessas frentes que a Letícia comentou, a mais complicada é a do oxigênio, do comburente, né? Sim. As demais, ignição, fontes de ignição... Tem formas de colocar uma barreirinha ali, uma barreirinha aqui, ali, né? Até que você vai deixa de trabalhar no lado da prevenção, você já fez tomou muitas medidas de prevenção, e vai para mitigação, que é onde se enquadram, por exemplo, as bocas de explosão, né, as placas de explosão que a gente comentou agora, pertencem a outra fase do risco, que é a mitigação. Mitigação é quando você já iniciou o processo de perda, né, quer dizer, o acidente já foi marcado, apontado, já aconteceu, né? Já aconteceu. E você trabalha para reduzir, tanto quanto possível, a probabilidade de que aconteça novamente. Exatamente. Ou que as consequências sejam mais baixas, né? Nesse caso o que tanto na linguagem da seguradora como na das empresas do agronegócio chama de conhecer o risco e assumir quanto daquele risco você vai correr e quanto você vai se proteger, né? Então, a mitigação, nesse caso, a gente vai reduzir, uma vez que tenha iniciado a sequência, né, de explosões e tal, ele vai te orientar, ou vai te levar, vai colocar o processo numa condição em que as perdas seriam as menores possíveis. Então, esse é o ponto. Por último, eu quero voltar ao que deu origem à série aqui, né, essa conversa. Os mecanismos culturais de formação da consciência em relação à explosão de pó são, no mínimo, pouco comuns. A gente não vê episódios ou nenhuma forma, nem na área acadêmica, né, nem na área cultural como um todo, não há uma cultura sobre um conhecimento difundido sobre as explosões de pó. Então, o que a Letícia trouxe, e eu concordo também, é que é importante que a gente tenha essa formação. Você que trabalha com processos ou que de alguma maneira se reconheceu aqui nessa conversa, pode levar esse conhecimento filtrado pela sua realidade, né, adaptado à sua rotina, com o vocabulário, com a terminologia que você achar melhor, para os seus funcionários mais para dentro da sua organização, chão, com os seus funcionários, explicando com a serragem, com açúcar, com um vídeo de YouTube, onde você quiser, como é que a gente faz para evitar que de fato que existe isso, né? Não é porque a gente não sabe que tem, que nunca viu que não exista. Ou para que servem, né, os dispositivos que estão lá no equipamento que trouxeram para ele manejar, para ele o isolamento do estúdio não está tão bom assim, né? Sempre passa um cristão aí com uma motinha. Sempre supera os dBs que eu coloquei de fios ali. Mas então, o conhecimento, né? Eu já, pela minha experiência, eu já cheguei em armazéns onde os 4, 5 funcionários, porque dificilmente passa disso, né, conheciam e sabiam exatamente se não o nome técnico, mas as funções dos equipamentos, e conheciam o que tinha ali de segurança posto para protegê-lo. E por quê, né? Se era para pó, se era para energia. E já cheguei em lugares em que, infelizmente, né, eu passei no lugar no meio do ano, e quando foi o fim do ano,
foi tudo para os ares, porque era um armazém muito bem estruturado, equipamentos muito bons, equipamentos modernos, mas as pessoas simplesmente não sabiam usar os equipamentos de proteção coletiva, ou os equipamentos de proteção dos equipamentos, ou os equipamentos de proteção contra acidentes, incidentes com eles mesmos, né? Tipo, parar os sistemas de automação, de controle, de liga, desliga, as travas, né? Não sabiam para que servia, desabilitava e vida que segue. Bom, até que foi o dia que não foi mais, né? Um dia alinharam-se os planetas. Um dia alinhou os 5 elementos e não sobrou nada. E estava tudo lá, só que não sabia usar. Aí fica difícil. Né? Aí fica difícil. Bom, Lê. Acho que falamos demais até. Não, tá ótimo. Próximo. Bom, pessoal, Letícia, obrigado. Vai cansar todo mundo. Foi uma honra. A gente vinha sonhando com essa conversa há quanto tempo? Pois é. E foi a primeira vez que a gente fez um Farolcast sem pauta. A gente tinha só o título da conversa. E assunto demais. E acabou que saiu o que talvez seja o melhor de um podcast para mim, pessoalmente. Não quer dizer que vai ser a fórmula que a gente vai adotar no Farolcast, que essa informalidade que a gente conseguiu praticar aqui. A minha opinião é que esse é o modelo que mais me representa. Pode ser que não seja melhor pro podcast, mas é como eu me sinto melhor. Mais à vontade. É mais à vontade. Um assunto puxa o outro. Vale a pena. É preciso fazer constar que nós nos conhecemos há muitos anos. Há muitos né? anos. Isso é uma vantagem dessa conversa. Mas, de maneira geral, eu acho que a gente ganhou muito. E espero que assim tenha acontecido para quem nos ouve, quem nos assiste. A gente ganhou muito em informação nessa informalidade que acaba varrendo uma série de outros assuntos e que no fim do jogo, se combinar com aquilo que está no nosso canal do YouTube, com as descrições, com os links, com os rótulos, a gente espera de coração que sirva para você que nos assiste formar a sua consciência, se for esse o caso, ou formar a consciência daqueles que dependem e se inspiram em você. Ajudar, né? Ajudar e tudo. Por isso, então, Letícia, obrigado. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. São os 3 Cs. 3 Cs. Né, do YouTube. A sua interação com o vídeo, via comentários, via o curtir do joinha, por compartilhamento, muda devagar, mas muda o algoritmo do YouTube. Isso nos faz chegar a mais pessoas. E isso, para a gente, é muito importante. Muito importante. São as missões que o Farolcast tem a cumprir. Ficamos por aqui. Lê, obrigado. Obrigada. Tchau a todos. Até breve. Bom proveito. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.